Muito bem, meus amados, muito bem. Deixa eu colocar uma pausazinha nessa música aqui. A lição número 4 é muito interessante, muito importante, porque nós vamos falar agora sobre o nosso inimigo, Satanás, que é um anjo, né? Foi um anjo criado por Deus, essencialmente bom no início, mas que veio a se corromper, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Muita gente ignora a existência de Satanás, ignora a existência dos demônios, né, os anjos caídos, e a gente entende que você conceber, você entender minimamente aquilo que eles são, é importante para a gente. Porque o que eles são, o que eles fazem, como é que essa coisa aí da possessão demoníaca, como eles atuam na humanidade contra a obra de Deus, né? A gente tem que pensar sobre essas coisas, e essa é a proposta dessa aula número 4. Fica aí com a gente, né? Você que já fez as anteriores, que nós falamos dos anjos bons, agora a gente vai falar sobre Satanás e seus anjos caídos, né? Se inscreva no canal, acione o sininho para você receber os próximos. E é um prazer estar aqui com você. Nós somos da Segunda Igreja Batista aqui de Pouso Alegre. Eu sou o pastor Alexandre. E o objetivo dessas aulas é, nesse momento de férias da Escola Bíblica Dominical, você ter um contato aí com estudos da Palavra de Deus, tá bem? Bom, antes da gente falar sobre a questão de Satanás, eu quero apresentar para vocês um autor que não é tão conhecido, principalmente de quem se converteu há pouco tempo, quem se converteu há menos de 20 anos, vamos colocar assim. O doutor Aníbal Pereira dos Reis, ele foi padre, né, católico, durante muitos anos, exercendo realmente o sacerdócio. Ele se converte, né, se não me engano, na década de 70, me perdoem se eu não for exato na colocação, e depois da sua conversão ele escreveu muitos livros. Ele não quis aceitar o título de pastor, então ele sempre usou o título de doutor, porque de fato ele era doutor, e aí ele tem vários livros publicados, e são livros bons, são livros que, tirando ali algumas coisas que tem mais a ver com o tempo da história social do Brasil e do mundo que ele viveu, a parte teológica boa. Então você tem vários livros aí sobre a questão da escatologia, sobre a tradição da Bíblia, como a Bíblia canônica, algumas críticas, né, sobre a questão da guarda do sábado, sobre a questão da estrutura católica. Os livros mais conhecidos dele são 3. É esse aqui, ó, A Missa, onde ele faz uma exegese, ele até coloca aqui, ó, ensino e exegese e confronto, né? Ele vai pensando sobre cada parte ali da missa e colocando a opinião dele depois de convertido. O outro livro muito conhecido dele é O Testemunho da Conversão dele. O título é bem forte, eu peço desculpa se alguém não gostar, né? Esse padre escapou das garras do Papa. É o segundo livro mais conhecido dele, né, que é o Testemunho, onde ele vai contar por que ele resolveu abandonar não a Cristo, né, mas a tradição que ele compreendia ali, que era que não deveria continuar nela. Bem interessante esse livro. E o outro livro é justamente o assunto de hoje, que chama O Diabo, né, que é um livro onde ele vai traçar uma teologia sobre esse anjo caído, que é Satanás, que é muito bom. Eu tenho esse livro, eu até procurei aqui, mas eu não achei. Eu tenho ele, inclusive, sem a capa. Eu ganhei ele já tão velho, que ele veio sem capa, sem nada, mas o conteúdo está lá preservado. Eu não achei agora aqui para mostrar para os irmãos, mas tranquilo. Bom, para a gente começar a falar sobre a questão de Satanás e seus anjos, a gente tem que dar uma olhadinha nos 2 textos bíblicos que são mais utilizados quando o assunto é esse, tá bem? O primeiro é Ezequiel 28, 13 a 19, são vários versículos aqui, mas eu vou fazer questão de passar esses versículos com vocês,
para a gente ir observando eles, tá bem? Então vamos pegar aqui Ezequiel 28, tá aqui, né? Versículo 13 em diante. A gente tem que lembrar que nós estamos aqui em dois textos proféticos, né? O texto ele é cheio de ilustração, cheio de simbolismo, cheio de linguagem figurada, né? Então, mas é importante. Eu vou, diferente de como eu fiz nas outras lições, aqui eu vou fazer questão de ir explicando o texto, depois a gente vai contextualizando isso, tá bem? Então vamos lá. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Ele vai citar aqui as pedras, né? Sárdio, topázio, diamante, bérilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, né? Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Então aqui é uma citação de que Satanás ele já existia antes do Éden, ele estava ali no Éden, né, no jardim de Deus, mas ali ele já não estava na condição de anjo de luz, ele já estava na condição de anjo caído, né? E tanto é que aqui o início do versículo ele faz uma descrição da sua origem, né, do seu estado original, e depois a gente tem aqui uma descrição de que isso tudo era assim quando no passado, né, ele foi criado. Então aqui é a gente tira algumas conclusões daqui. Primeiro, que ele foi criado antes do Éden. Segundo, que no Éden ele já era um anjo caído, tá? E ele foi criado no estado de resplendor, né? O Satanás ele tem uma estrutura estética gloriosa, grandiosa, até a gente pode colocar assim. Versículo 14. Você foi ungido como um querubim, guardião, pois para isso eu o determinei. Então, olha que coisa interessante. Essa palavra ungido aqui não é necessariamente no sentido que a gente usa hoje, sabe? A gente usa esse ungido hoje muito como quando você separa alguém para o ministério e tal. Aqui é no sentido de separar também, mas ele já foi criado, separado para ser um querubim guardião, né? Então ele foi determinado por Deus para isso, para essa função. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Aqui você tem umas palavras que às vezes a gente não usa muito. Eu estou na NVI aqui, estou na NVI. E o fato é que ele estava lá entre os outros anjos de Deus. Tá? Esse é o sentido. Versículo 15. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Então ele foi criado num estado de perfeição. Ele era um anjo de luz, ele era um anjo de destaque. Estudiosos acreditam que líder, né, o chefe, ou hierarquicamente comandava 1/3 dos anjos, que foi justamente a parte que caiu junto com ele. Então você tem a descrição do início, né, do estado original dele, até que se achou maldade em você. Muita gente questiona, isso é um debate muito grande, sobre se Deus criou o mal. Deus não criou o mal. Deus criou seres livres. Nós temos correntes teológicas que não gostam muito dessa coisa de livre-arbítrio, mas ele existe. Perceba que Satanás foi criado perfeito, né? Só que ele tinha liberdade de consciência, essa liberdade de consciência lhe conduziu por um caminho que desagradava a Deus, né? Até que se achou maldade em você. Versículo 16. Por meio do seu amplo comércio, aqui é uma linguagem figurada, você encheu-se de violência e pecou.
essa violência aqui, a palavra violência, não é necessariamente que ele foi lá e saiu socando os outros anjos. Não há nada disso. Aqui é uma palavra que foi escolhida para falar dessa queda, desse pensamento, dessa vontade que foi se corrompendo, né? Até que ele chegou ao ato de rebelião mesmo, de pecado. Por isso eu lancei em desgraça, que é a consequência da escolha de Satanás, por isso eu lhe lancei em desgraça, para longe do monte de Deus, né? E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes, né? Então, por conta desse pensamento, dessa atitude que se deteriorou até chegar na rebelião, ele foi expulso do céu, né? Porque ele se encheu disso, né? De rebeldia, de orgulho, de vaidade, né? Então ele foi lançado num estado de desgraça, para longe de Deus. Foi expulso da presença do Senhor, né? do lugar de Deus, por assim dizer. Versículo 17, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Né? Até aqui, de forma redundante, repete que ele originalmente era um anjo belíssimo, glorioso, mas o coração dele começou a olhar para aquilo como algo que valia a pena se apegar, né? E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. E isso aqui tem muita coisa importante nesse trechinho de nada aqui, porque Satanás, ele sabia que foi criado por Deus. E de fato ele sabia que Deus é maior do que ele. Mas ele se corrompeu. Ele distorceu até a sua capacidade de pensar, né, sua sabedoria, por conta dessa vaidade, né? E como a gente vê isso, né? As pessoas inteligentes, pessoas com muita capacidade, às vezes essas pessoas se perdem por vaidade. Vaidade. É só olhar para a política, né? Por isso, eu o atirei à terra. Isso aqui também é interessante, muita gente faz teologia sobre isso daqui, dizendo que foi nesse momento aqui que a terra ficou sem forma e vazia, porque a terra já existia, tinha uma criação aqui primeira, não a criação definitiva de Deus, então é um outro assunto. Fiz de você um espetáculo para os reis. Versículo 18. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio, ou seja, da sua forma, né, os seus atos, o seu agir desonesto, você profanou os seus santuários. Né? Então, aqui é no sentido de que ele se contaminou, né? De que ele saiu de um estado de santidade, ou seja, de não contaminação, e ele passou a ser visto como contaminado. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Aí aqui a gente tem um problema com esse trechinho, porque a gente não sabe exatamente se o profeta aqui está falando, o profeta Ezequiel está falando do passado, ou se ele está falando do momento final da história de Satanás, lá no final, quando ele vai ser destruído de forma definitiva por Jesus, pelo anjo Miguel e seus anjos, lá depois da batalha do Armagedon, lá no Apocalipse. A gente não tem como dizer precisamente, muita gente acredita que sim, porque os textos proféticos têm essa característica, você tem algo que está no passado, se referindo a algo que está mais no passado ainda, e às vezes você tem uma narrativa de algo do passado que depois se emenda com algo que está no futuro. É bem típico dos textos proféticos, tá? E por fim, o versículo 19 desse primeiro texto aqui, todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Bom, aqui também tem muita coisa nesse texto, tá? Porque existe uma mentalidade equivocada de que
Satanás, ele está lá no inferno, esperando as pessoas cair dentro de um caldeirão, e ele fica com um garfo espetando quem está dentro do caldeirão. Não é bem isso não, tá? O inferno é o lugar de condenação, inclusive de Satanás, tá? O inferno é o lugar de condenação de todos aqueles que rejeitaram a Cristo, de Satanás e todos os seus anjos. Todos estarão lá num estado de condenação. Satanás não é carrasco de Deus, que fica lá atormentando quem não foi para o céu. Tá? É uma visão muito equivocada mesmo aí. Bom, e nós vamos ter que ver também aqui o texto de Isaías. Né? Então vamos voltar lá para a nossa Bíblia. Vamos voltar aqui para a nossa Bíblia, agora no livro de Isaías, no capítulo 14, versículos 12 em diante. Também vamos lembrar que é um texto profético, cheio de alegorias, de ilustrações. E vamos lá, e o texto vai dizer assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Óbvio que aqui essa estrela da manhã não é Jesus Cristo, tá? É Satanás no sentido de Lúcifer, anjo de luz, né? Filho da alvorada. Você foi atirado à terra. Olha a repetição aqui do pensamento de que ele foi lançado para a terra. Você que derrubava as nações, ou seja, você que era grande, você que era glorioso. Você que dizia em seu coração, olha só aqui a escalada da ruptura, né? A escalada da contaminação, né? De Satanás. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, eu vou chegar lá no céu, na habitação do Altíssimo, eu vou erguer o meu trono acima de todos os outros anjos, né? Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto e elevado do monte, ou seja, eu vou me sentar no lugar de Deus. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Ou seja, eu vou chegar no lugar onde está Deus, acima de todos os outros anjos, no lugar mais elevado, ou seja, no trono do Altíssimo, e vou me sentar lá. Ou seja, se colocando no lugar de Deus. Mas as profundezas, né, no craseado aqui, as profundezas do Seol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Essa palavra Seol aqui, às vezes ela aparece como Seol, às vezes como Hades. Tem gente que faz separação entre as duas coisas, mas o fato é que é o lugar dos mortos. É o lugar daqueles que estão sob o juízo de Deus, ou seja, por conta dessa sua atitude, você será lançado no lugar de juízo, de onde o querer final e definitivo de Deus será executado, né? Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam, né? É esse o homem que fazia tremer a terra e abandonava os céus, ou seja, o juízo de Deus sobre ele foi tamanho que você comparava, isso era ele antes, isso é ele agora. Talvez quando você olha para o texto de Ezequiel, a ilustração foi feita como um pó, como cinza, ou seja, foi tirado dele toda a grandeza, toda a majestade, tudo que podia ter de glorioso nele foi retirado. E fez do mundo um deserto, conquistou a cidade, não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa, que é uma figura de linguagem para falar do poder, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu tempo. Então, Satanás ele é descrito dessa maneira nesses dois textos, que são os textos principais, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui num monte de coisas que eu preciso falar com você. Então, recapitulando sobre esses textos que nós já falamos. Satanás foi criado perfeito em sabedoria, Ezequiel 28:12. Então ele tinha todo o conhecimento necessário para ele permanecer fiel a Deus, porque ele tinha um conhecimento de Deus e sobre Deus muito maior do que a gente pode ter, tá bem? Outra coisa, ele estava num ambiente de glória. Ele tinha um lugar de destaque, um ambiente de glorificação, ou seja, onde estava Deus, né? Então, no meio ali das pedras preciosas, ou seja, no meio dos outros anjos, ele ainda se destacava.
era ungido e ocupava uma alta posição, né? Então ele era um querubim feito como guardião desde o início. Então ele foi criado por Deus assim, para ser assim, Ezequiel 28:14. Tinha uma conduta perfeita. Então no início Satanás era perfeito em pensamento, em conduta, em atitude, né? Então Ezequiel 28:15, né? Perfeito em seus caminhos. No versículo Ezequiel 28:15, ele vai falar que ele era perfeito nos seus caminhos. Não se achava nada nele que pudesse condenar. Mas vamos pensar de quem ele é. Então ele é alguém que pode fazer frente à Trindade, frente a Deus. Será que ele é alguém que pode realmente ser um inimigo da mesma altura que a Trindade? Porque muitas vezes a gente fala assim, Satanás, o nosso inimigo. Sim, ele é meu inimigo porque ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais poderoso do que eu, é mais poderoso do que você. Mas Satanás é mais poderoso do que Deus? A gente diz que não, a gente tem que entender a natureza dele para poder afirmar isso. Agora, será que Satanás é mais poderoso do que a maioria dos anjos? Aí a resposta é sim. É mais poderoso que a maioria dos anjos. Tá? Então vamos falar da natureza dele. Ele é uma criatura. Ezequiel 28:15. Ele foi criado por Deus. Ele não tem existência em si mesmo. Ele não é eterno como Deus é eterno. Ok? Então, da mesma forma que ele foi criado, ele pode ser destruído. Né? Então, Satanás é uma criatura de Deus. Ele é um ser espiritual. Né? Ezequiel 28:14. Ele tem esse status de habitar, de ter sido criado na habitação de Deus, o mundo espiritual que a gente ainda não conhece, mas conheceremos um dia. Ele é uma pessoa, né? Os anjos não são uma massa, né? Que você joga para cá, e põe para cantar, e põe para fazer pose. Não é isso. Os anjos são pessoas, e Satanás, ele tem personalidade. A gente vê isso em 2 Coríntios 11:3, Lucas 22:31, Apocalipse 12:17, Isaías 14:12-13. Então ele tem personalidade, ele tem querer. Isso é uma coisa que quem duvida do livre-arbítrio tem dificuldade com isso. Né? O fato é que Deus não criou nenhum robozinho. Os anjos não são robôs, os seres humanos não são robôs. Nós não fomos criados para cumprir um circuito na vida, né? Nós fomos criados com um objetivo, mas toda a criação de Deus, anjos e homens, são livres em seu pensamento, têm personalidade própria, têm desejo próprio, podem se corromper, né? Podem decidir não se corromper também. Né? Então ele é um ser moral e responsável por si. Porque se eu sou criado para viver dentro de um circuito predestinado, predeterminado, fica difícil eu ser responsável pelos meus atos se a minha história já está pré-escrita, vamos colocar assim. Né? Então, Satanás é um ser moral, ou seja, que pode decidir ser bom ou mal, ético ou não ético, honesto ou desonesto, e responsável por suas escolhas, como eu sou responsável, como você é responsável. Tá? Então a queda de Satanás aconteceu por conta de que foi se achando dentro dele, ou se achou dentro dele iniquidade, Ezequiel 28:15. Tá? Então essa iniquidade ela não aconteceu de repente, ela foi sendo escalonada. Né? Então a gente pega, Isaías 14:13, ele coloca, eu subirei ao céu, ou seja, eu vou lá na presença de Deus. Né? Isaías 14:13 também, e na presença das estrelas ou dos outros anjos, eu estarei acima deles. Né? Vai crescendo, se inflando. Né? Então, no monte de Deus ou da consagração, me assentarei no lugar mais alto. Isaías 14:13 também. Então olha que o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância foi tomando conta dele. Né? Então subirei nas mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E aqui ele cai
nessa cilada de achar que ele podia ser maior do que Deus. A gente até faz uma brincadeira sobre isso, né? Que tem algumas igrejas que valorizam tanto títulos, né? Faz tanto afago à necessidade das pessoas de reconhecimento, que a pessoa entra como obreiro, depois ela vira diácono, depois, sei lá, evangelista, depois presbítero, depois, sei lá, missionário, depois pastor auxiliar, pastor presidente regional, depois ele vira bispo, depois vira apóstolo, depois vira ancião, depois vira querubim ungido. Aí quando ele vira querubim ungido, ele quer ser maior do que Deus, aí Deus derruba ele vira capeta, né? Então é uma brincadeira que a gente faz para falar dessa coisa de Satanás, que foi querendo reconhecimento, essa síndrome de Lúcifer, né, como alguns escritores gostam de chamar, né? Mas essa queda de Satanás, ela trouxe consequências irreversíveis para ele, né? Então ele se tornou o primeiro pecador e por isso ele é chamado de pai do pecado. 1 João 3,8, né? Para os anjos não tem a possibilidade de arrependimento. O anjo, como eu já coloquei na lição anterior, ele não tem a consciência de Deus pela fé como nós temos. A consciência dele é plena. Então, quando ele toma uma decisão, ele sabe as consequências dessa decisão. Ele também é chamado de pai da mentira, né, em João 8,44. Então, ele está sob condenação eterna. Ele já está sob condenação eterna. Tem alguns autores que fazem um exercício, os universalistas principalmente, fazem um exercício assim que chega a quase conseguir salvar Satanás, sabe? Mas Satanás já está condenado. Apocalipse 20, versículos 2 até o versículo 10, a gente vê aí que Satanás já está condenado, tá bem? Queria gastar mais um minutinho com você para falar sobre os nomes de Satanás, mas pensando bem, eu vou deixar para a próxima lição. Então, a gente brinca, né, que o Satanás tem muito nome, né? Então, diabo, Satanás, Lúcifer, coisa ruim, Bezebu, capiroto, e vai, né? Então a gente vai falar dos nomes bíblicos para Satanás, na próxima lição. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber a próxima continuação dessa lição aqui, e que Deus possa falar ao teu coração. Tem muita coisa para a gente discutir aqui, e temos mais 2 lições para isso. Então tá bom, que Deus te abençoe. Gostou? Dá um joinha. Não gostou? Pode falar que não gostou. Tem dúvida? Escreve aí abaixo. Não concorda? Não tem problema, escreve aí também que a gente responde, tá bem? Que Deus te abençoe.